E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. A gente vai resolver agora uma questãozinha bem interessante da Famina 2025, a questão 2, que envolve propriedades coligativas das soluções. Bem. Então, sem perder tempo, vamos compartilhar a nossa janelinha para o vestibular. Vem-se embora, que é o mais importante. Olha, a questão diz assim: a adição de um soluto não volátil a um solvente altera as temperaturas de ebulição, de congelamento desse solvente. Pessoal, quando a gente adiciona um soluto não volátil, três coisas acontecem imediatamente: dificulta ferver, congelar e evaporar. Dificultar evaporar é diminuir a pressão de vapor. Dificultar ferver é aumentar o ponto de ebulição. E dificultar congelar é diminuir o ponto de fusão, de congelamento. Aí ele diz, produzindo soluções que são utilizadas em sistemas de arrefecimento e regulando a temperatura desses sistemas. Aí ele diz a tabela da composição de três soluções formadas pelos solutos não voláteis. Cloreto de magnésio, e ele dá a concentração, etileno glicol e propileno glicol. Aí você olha e diz, Guga, todo mundo aí tem uma concentração. Quem tem maior concentração tem maior quantidade. Quanto maior a quantidade de partículas, maior o efeito coligativo, porque ele vai atrapalhar mais, tá? Fica mais tumultuado o sistema e aí o solvente não consegue sair. Aí eu digo a você, é verdade. Só que tem um problema. O cloreto de magnésio é o MgCl2, não é verdade? E aí você vai ter um detalhe lindo nesse cloreto de magnésio. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? É que o MgCl2, em solução aquosa, ele sofre uma dissociação, porque ele é um composto iônico. Então, como ele dissocia, olha que bonitinho que vai acontecer, pessoal. Para cada 1 mol, eu tenho 1 de íon magnésio e 2 de íon cloreto. Então, aqui, ó, se aqui é 0,1, aqui é 0,1 e aqui é 0,2. Então, aqui eu vou ter quanto? 0,3 molar. Então, pessoal, aqui é iônico, vai ter 0,3. Os outros são sais. São álcoois, que não vão, quem é sal é o cloreto de magnésio, que não vão sofrer ionização nem dissociação. Composto covalente só ioniza se for ácido de arrênios, se começar por H, HCl, HCN, H2SO4. Aqui não acontece nada, então ele continua, ó, 0,1 molar e aqui 0,2 molar. Então vamos lá. Quem é que vai ter o maior efeito coligativo? A solução 1. Depois, quem vai ter o maior efeito coligativo? A solução qual? A solução 3. Depois, quem é que vai ter o maior efeito coligativo? Aí a última, né? A solução 2. Porque quanto maior a quantidade de partículas, maior o efeito coligativo. Aí agora, quem tem maior quantidade de partículas, eu já sei, vai ter maior ponto de ebulição, menor pressão de vapor e menor ponto de fusão. Aí ele pergunta, qual das soluções, 1, 2 ou 3, é condutora de eletricidade? Poxa, a solução que é condutora de eletricidade é a solução número 1, não é verdade? Por que ela é condutora de eletricidade? Porque ela é uma solução que tem uma ligação iônica. E por que ela é iônica? Porque ela é formada por metal com não metal, cátion com ânion. Então, ela é condutora de eletricidade em solução aquosa ou quando fundida. Qual é o tipo de ligação existente no soluto presente na solução condutora? Uma solução iônica, tá certo? Então, a primeira a gente já responde. Segunda, qual das soluções 1, 2 ou 3 apresenta maior temperatura de congelamento? Pessoal, aí ele quis fazer uma maldade. Porque, vê bem, quanto mais soluto, veja bem, quanto mais soluto você tiver, presta atenção,
quanto maior a quantidade de soluto, você vai ter o quê? Maior ponto de ebulição. É verdade. Mas vai ter menor pressão de vapor. Você vai evaporar menos. Vai ter menor ponto de congelamento. Vai ser mais difícil congelar. Vai ter menor ponto de fusão. Aí ele pergunta na questão qual das soluções apresenta maior temperatura de congelamento. Ele está lhe perguntando assim, ó. Quem congela mais fácil. Exatamente. Por quê? Eu te pergunto, é mais fácil congelar a 0 ou congelar a -30? A 0. Porque para chegar em -30, primeiro tu chega em 0. Então, o que eu te digo é que ele perguntando quem é que apresenta a maior temperatura de congelamento, ele está te perguntando quem é que congela mais fácil. E congela mais fácil quem tem menos soluto, quem tem menos fator de Van 't Hoff, menos o quê? Efeito coligativo, menos íon dentro. E quem é que tem menos íon? 2. Então, quem tem o quê, pessoal? Maior temperatura de congelamento é a solução de número 2, tá? Porque é a que tem o menor número de partículas. E complete o gráfico de temperatura pela o quê? Pela pressão de vapor. Então, olha aqui, ó. Temperatura, pressão de vapor. Vou botar aqui, ó. Maior, depois o segundo maior, depois o terceiro maior. Pessoal, o primeiro que está aqui acima é o mais volátil. Quem tem maior pressão de vapor é aquele que tem menor quantidade de partículas. 2. Depois quem? 3. E o que evapora menos é que tem mais partículas. 1. E aí a questão está resolvida. Uma questão tranquilinha para você. Então, lembrar sempre que quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. E o que é o efeito coligativo? Menor pressão de vapor, maior ponto de ebulição, menor ponto de congelamento. Legal? Espero que você tenha gostado. Beijo.